Então, pessoal, então, específico, né, nas nossas quartas-feiras, nosso encontro de alinhamento do eixo 5 é feito com a intenção de tratar de artigos voltados para o ambiente de pesquisa, né, de referencial teórico, mas também do ambiente de práticas, é, de um estudo de caso, né? E o estudo de caso que nós estamos orientando nesse semestre são voltados para práticas ESG de sustentabilidade, portanto, né? Mas em empresas de saneamento básico. A Universidade, a PUC Minas Virtual, escolheu esse assunto porque a própria universidade já se inclinou a tratar das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, considerando a responsabilidade da instituição e de nós todos, né, pessoas físicas e também de empresas, instituições governamentais e não governamentais, na preocupação e nas ações voltadas à mitigação de efeitos climáticos, à proteção ecológica, né? A proteção das pessoas, né? Proteção do meio ambiente em geral. Por sinal, creio que hoje é um dia voltado para o meio ambiente, né? Eu estava ouvindo isso e eu fui pesquisar e acabei não dando tempo de concluir a pesquisa. Mas estamos aí com a presença do Leonardo, da Samara, do Rafael, da Flávia e do Renan, que são partes que vão de grupos, né? São todas pessoas aí são 3 grupos. Nós temos 3 grupos para apresentar. Um grupo dedicado à área ambiental, né? Do sustentabilidade ambiental, outro para o social e outro para a governança, tá? Está liberado para todos fazerem inserções, perguntas, né? Não é um seminário de conclusão do eixo, não, está sendo apresentado ainda uma parte, já estamos aí já concluindo, mas não é ainda a conclusão, uma parte relevante da pesquisa por cada grupo. Então, nós temos o grupo aí da Flávia, da Honorina, Leonardo e da Lineker, que é de ambiental, do social, Rafael e a Samara, e da governança, que é o Renan, Juliana e Roberta. Tá? E é um seminário aberto, né, a todas as pessoas que queiram estar conosco. Então, foi convidado, na PUC Virtual, convida todos os alunos e também pessoas de fora que quiserem assistir a essas apresentações. Então, nós marcamos às 21 horas, que é o nosso encontro habitual semanal, nas quartas-feiras, 21 horas. Teve um problema aí na segunda-feira, que houve estava agendado na segunda, mas a segunda não é o dia do nosso encontro nessa turma de saneamento, né, de pesquisa e saneamento. Então, ficou agendado para hoje. Se alguém procurou assistir e está conosco na segunda, infelizmente não se concluiu, e vamos dar prosseguimento agora. Não há regras assim de tempo, né? Mas como são 3 grupos, nós temos aí até as 10h30, é ideal que uma apresentação não leve mais de 15 a 20 minutos de uma apresentação, tá? Se alguém precisar de mais tempo, talvez uma opção seria depois publicar a apresentação em PowerPoint, né? Publica e as pessoas tomam acesso a informações adicionais que forem necessárias para ter um conhecimento mais amplo, tá? Lembrando que quem está conosco aí assistindo e não participa dos grupos, né? Qual que é o objetivo do eixo 5? Dos grupos se dedicarem a um estudo, a uma pesquisa. E esse estudo ele deve resultar em um artigo. O que é um artigo? É uma elaboração
de um documento, né, de um documento formal, no ambiente acadêmico, que tem uma introdução, que tem um objetivo, que tem um referencial, ou seja, o que nós queremos discutir, portanto, nós vamos atrás de informações, de referências que dê subsídio a essa construção de um estudo, né? Tem que ter metodologia, uma metodologia que explica que tipo de pesquisa que nós vamos fazer, que forma que vai ser apresentado, que forma que vai ser utilizado os dados, né? Então, tem a forma, tem a parte textual, como deve ser feito, etc., etc., essa metodologia. Tem um estudo de campo, que é essa pesquisa exatamente em empresa de saneamento básico, não quer dizer, está aí no título Copasa, mas não quer dizer que seja exclusivamente da Copasa. Inclusive, nós recomendamos aos grupos que não se restringisse a Copasa, né? Fizesse comparações entre mais de uma empresa, de modo a gente perceber que ações que essas empresas estão fazendo para, para exibir, divulgar as contribuições de cada uma para essa área de sustentabilidade que cada vez mais nós sabemos, né? E a situação no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas também no norte do Brasil, com a seca, né? Que antes era de 2 meses, agora estão se levando aí previsões de 4 meses de seca, né? Então, isso tudo, o clima está exigindo muito e as empresas, inclusive de saneamento básico, têm uma responsabilidade enorme, porque elas lidam com água, que é um bem natural, não é propriedade das empresas, né? Elas tratam a água, oferecem, servem, né? Não só água, mas também saneamento. Então, uma área de muita responsabilidade, de muito impacto social. Então, eu creio que os trabalhos que estão sendo feitos a nível de artigo, né? O que é um artigo? Só para finalizar aqui, um artigo é uma busca de uma de uma observação, né? Uma observação crítica, uma observação de contribuição para um debate. Então, na hora que se publica um artigo, outras pessoas podem lançar mão desse artigo para melhor conhecimento. E um artigo tem um apelo maior do que um livro, porque livro leva, eu posso dizer, porque eu já escrevi livros, né? Você leva anos para escrever e normalmente se reporta a situações já de conhecimento anterior. Já um artigo ele é bastante atual, né? Então ele vai ao âmago de uma situação presente e já se coloca rapidamente através de uma publicação online ou uma publicação física. Então ele tem esse apelo, tem essa facilidade, né? E lembrando que nós estamos no ambiente acadêmico, então na universidade é um centro por excelência de conhecimento, de pesquisa, de extensão. Então, agradecendo aí de antemão a presença de todos, eu vou abrir aqui a proposta de começar com o grupo ambiental, o Leonardo, a Norina, né? Vamos aqui confirmar. Aí vocês podem abrir, compartilhar a tela, né? Abrir o vídeo também é bom para os colegas apresentarem. E quem tiver com o vídeo aberto, não apresentando, pode ficar com o vídeo fechado para dar mais nitidez à apresentação. Tá bom? É com você aí, Leonardo, deixa eu ver quem mais aqui, a Flávia, né? Está presente. A Lorina ainda não, né? Ok, Leonardo, é com Boa noite você. a todos. Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Me avisem que estiverem vendo, por favor. Ainda não. Agora sim, Leonardo. Deixa eu abrir a câmera aqui também. Não sei se minha câmera vai funcionar direito. Está Acho que tá, né? funcionando. Sim. Não, perfeito. E deixa eu só ver como é que eu coloco aqui em tela cheia pelo Google Apresentações, que por ele eu não sei, para falar a verdade. Meu PowerPoint está com problema.
Vê se nessa apresentação de slides aí. Não, o lado de compartilhar, né? Canto superior direito. Canto superior. Ah, sim. Perfeito, obrigado. Obrigado, eu estava apanhando aqui para achar isso. Pessoal, boa noite. Então, só recapitulando, a gente vai apresentar na parte ambiental. O grupo ele é composto, aí, no caso, pela Flávia, pela Honorina, por mim e pela Lineker. O nosso foco vai ser, então, um comparativo aí nessas práticas de ESG entre duas empresas do segmento de saneamento básico, que seriam, no caso aqui, a Copasa, né, atendendo aí Minas Gerais, e a Sabesp, do estado de São Paulo. Então, basicamente, a nossa apresentação ela está dividida aí, em 7 partes, por assim dizer, né? Deixa eu iniciar aqui. Então, passando para a introdução. O primeiro ponto que a gente precisa falar é o que seria o ESG em si. É um termo que ele está cada vez em mais evidência, né? As empresas têm tido um foco cada vez maior nas práticas de ambiente, social e governança, que seria a tradução, no caso, né, do ESG. E essas práticas elas têm sido cada vez mais reportadas, mensuradas e assim parametrizadas entre as empresas de um mesmo segmento. Embora tenha realmente havido esse tipo de movimentação, por se tratarem de práticas muito amplas, às vezes é um pouco complicado mensurar, né, em uma mesma métrica práticas de ESG, e isso é o que a gente vai abordar um pouco no decorrer desse trabalho. Só lembrando que o nosso foco ele fica exatamente na questão ambiental e, para ser mais específico, né, na questão do saneamento básico. Então, o objetivo desse trabalho, no caso, seria estar comparando essas práticas, né, entre as duas empresas, entre a Copasa e a Sabesp. O que a gente usou aí como base para poder estar fazendo essa comparação seriam os relatórios de sustentabilidade, que no caso já são relatórios postados todos os anos por essas empresas, né? A gente já tem um histórico desses relatórios. E a gente comparou, então, relatórios de 2021 e 2022 de ambas as empresas, tá? Então, 21, 22 Copasa, 21, 22 Sabesp. Então, fazendo um comparativo aqui bem rápido do que a gente conseguiu pegar como ponto em comum entre ambas as empresas. Só fazendo um descritivo rápido, né? Então, a gente tem a Copasa, que é uma das maiores empresas de saneamento básico do Brasil, versus a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento básico da América Latina. Uma coisa interessante de descrever aí, até nesse comparativo, é o porte mesmo da Copasa, a gente está falando aí de cerca de 11 mil funcionários, né? Versus 14 mil da Sabesp. O atendimento da Copasa, que embora ela atenda aí 640 municípios e a Sabesp atenda apenas 375, o atendimento no número de pessoas, ele chegaria aí a 11,8 milhões de pessoas no caso da Copasa, versus 28 milhões no caso da Sabesp. Então, assim, o porte da Sabesp é monstruoso comparado à Copasa. Quanto ao impacto ambiental, o foco principal que a Copasa tem trabalhado e tem atuado, né, nesses últimos anos é na redução das perdas de água e na eficiência energética durante os processos realizados, né, na própria Copasa. E já a Sabesp ela tem focado bastante nos programas delas de reutilização e de redução de perdas. Só lembrando aí que, no caso, essas empresas elas trabalham não só com abastecimento de água, mas também com tratamento. Então, elas têm diversos processos aí com alta demanda energética. Então, assim, caso elas consigam fazer qualquer tipo de redução em qualquer um desses processos durante o tratamento, tem um impacto muito grande no volume mesmo de produção de CO2, de consumo mesmo, né, da matriz energética e afins. Quanto aos investimentos em ESG, a Copasa ela tem tido foco principal nos projetos de sustentabilidade e de responsabilidade social. Então, assim, essa parte de responsabilidade social já iria bastante para programas para a comunidade, não apenas para o foco só de redução, de reutilização e afins. Já a Sabesp ela tem tido projetos de sustentabilidade, de educação ambiental, ou seja, também voltados para a comunidade, já tentando aí prevenir práticas ruins, né? E também projetos de responsabilidade social. Falando agora um pouco E só dos complementando, Léo, não sei se vai falhar, né? Porque estou dirigindo aqui, mas que esse envolvimento, né, da comunidade em práticas de ESG atende o pilar lá social do ESG. Então, quando ela faz isso, né, é também mais um pilar atendido. E também a compreensão que se a comunidade, se o entorno estiver envolvido, né, a possibilidade de ganhos e de melhora no ambiente, de modo geral, também vem junto, né? Então, esse trabalho social que eles têm feito para a conscientização das comunidades é super importante e está preparando a nova geração para os desafios que estão vindo aí. Não, perfeito.
Entrando agora, então, nos dados, a gente vai falar aqui um pouquinho da Copasa inicialmente, então dados aí de 2021 e 2022. Da parte ambiental, em 2022 a Copasa ela teve um impacto bem significativo, né, na redução das perdas de água durante o seu processo de tratamento e de abastecimento. Ela teve um investimento bem significativo na eficiência energética, e ela conseguiu também fazer uma expansão da cobertura no território nacional quanto ao esgotamento sanitário. Ela conseguiu atender 82% dos municípios de Minas Gerais, ou seja, uma cobertura bastante significativa. Ela conseguiu ter uma redução aí dessa perda de água de 34,5%, que se você for pensar, mais de um terço, né, de redução quanto à perda geral, ou seja, foi uma evolução muito boa, focada no pilar aí ambiental. Da parte social, a Copasa conseguiu implementar diversos programas sociais voltados aí principalmente para a inclusão digital, ou seja, voltado aí para o acesso à informação, né, que é extremamente importante para essa conscientização do meio ambiente. Ela teve esse foco principalmente nas áreas rurais e ela conseguiu beneficiar por meio desses programas sociais mais de 500 mil pessoas, somados aí, né, os programas de 2021 e 2022. Falando do pilar de governança, a Copasa teve um investimento bem grande em certificações. Dentre essas certificações, as principais que a gente pode citar aí seriam a certificação de qualidade, que é a ISO 9001, e as certificações ambientais, que seria a ISO 14001 e a OHSAS 18001. Além disso, ela também aderiu a políticas de compliance, ela aumentou bastante a rigorosidade quanto a essas políticas de compliance em 2022, se comparado ao que ela tinha em 2021, ou seja, ela teve um compromisso ainda mais sério, né, com essas políticas, e ela também teve uma atitude bem interessante, que foi essa visibilidade, né, em aumentar a transparência e a ética corporativa, ou seja, por meio dos relatórios gerados no próprio site da Copasa, o próprio relatório ambiental, né, compõe essa gama de relatórios, o público geral tem acesso a entender o que a Copasa realmente está fazendo, onde ela está alocando recursos e o que são os focos principais das ações tomadas pela Copasa no decorrer desses anos. Falando aqui agora da Sabesp, para a área ambiental, em 2022, ela teve um foco principalmente no impacto da pegada de carbono, então ela conseguiu reduzir 2% na emissão geral dela de CO2. Lembrando, né, essas empresas elas têm diversos processos que elas fazem para o tratamento de água, de esgoto e afins. Então, assim, novamente, o foco dela foi nisso. Então, com essa eficiência energética, ela consegue reduzir essa emissão dela de CO2. Ela conseguiu reciclar 12% da água utilizada no tratamento de esgoto. Então, por meio dessa reciclagem, diminui-se a necessidade de coletar água de mananciais, né? Ela conseguiu fazer um reuso da água que já havia sido coletada anteriormente. No pilar social, ela investiu bastante nos programas de educação ambiental, então ela investiu bastante, né, nessa parte de estar precavendo ao invés de remediar. Ela investiu em mais de 100 escolas públicas, atendendo aí cerca de 80 mil alunos, somados os dados de 2021 e 2022, esses investimentos nessa área. Ela ampliou o acesso ao saneamento básico em comunidades carentes, atendendo mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, ela também investiu bastante, né, em ampliar esse atendimento dela quanto ao saneamento básico, evitando, então, poluição, evitando a necessidade de tratamentos futuros e, novamente, da parte de ter que remediar devido à falta de ações para poder prevenir certos impactos ambientais. Então, muito interessante essa ação que ela teve no pilar social. Já no pilar de governança, ela teve ações bem parecidas com a Copasa, ela já é certificada, né, na ISO 9001, quanto à qualidade, 14001 e na 45001. Já em 2022, o que ela teve de destaque foi a implementação de uma nova política de governança focada em melhorar a segurança e transparência das informações. Então, a Sabesp também tem esse portal de transparência no site próprio deles, né? Então, todos os relatórios que a gente precisa ter acesso voltados para esses 3 pilares do ESG estão disponíveis lá no site da Sabesp, o que torna fácil o acesso, bem dinâmico, enfim, bem atualizado também, tendo em vista que é esse relatório anual. Flávia, desses 2 pontos, você tem algo a acrescentar da Sabesp e da Copasa? O que a gente está vendo assim, no decorrer do trabalho é que as duas estão bem avançadas em processos, né, de ESG, nessa visão, com muitas outras ações dentro das empresas. Elas participam de programas, tipo, elas lideram para aumentar a participação de liderança feminina. Então, o que olhando para as empresas, né? A Sabesp está até na bolsa, e o tanto que elas estão entregando em termos de ESG, o que a gente tem concluído assim ao longo do trabalho é que
o que fortaleceria seria uma parceria entre elas para discutir as melhores práticas, né? Porque quando a gente olha as frentes, ainda que tenha alguma coisa que é igual para elas, de modo geral, uma é mais forte em reúso e outra é mais forte em atender a comunidade e tal. Então, o que a gente tem percebido que a melhor forma de trabalhar seria essa troca de experiência, né, um bench entre elas, e aí talvez elas estariam entregando o estado da arte assim, em termos de SD. Seguindo aqui um pouco agora para a parte de diferenças e destaques, então falando aqui das práticas ambientais, o destaque da Copasa seria exatamente essa redução significativa das perdas de água e ampliação da cobertura de esgoto sanitário, como a gente já destacou anteriormente, né? A Copasa teve resultados extremamente positivos nessa parte, principalmente dessa redução de perda de água, 34,5% de redução, uma redução E o muito legal significativa. disso, e o legal nisso, né, Léo, é que a zona rural está sendo atendida, né? Muitas periferias estão sendo atendidas, então eles estão com esse foco grande de atendimento deste público, né? Então essa é uma das forças da Copasa. Sim, exatamente. Isso foi bem evidenciado pela quantidade de municípios que a Copasa atende versus a quantidade de pessoas, né? A gente vê que ela tem uma cobertura de municípios muito maior do que a Sabesp, porém um público consumidor muito menor, o que evidencia exatamente esse atendimento às zonas rurais, às zonas menos densamente povoadas, né? Então isso realmente tem sido um pilar forte da Copasa. E já a Sabesp, ela tem se destacado principalmente nessa redução das emissões de CO2 e na reciclagem de água. Então ela mostra esse compromisso dela com a mitigação de ações que afetam o clima, e ela mostra também esse foco dela em melhorar processos, ou seja, em ser mais eficiente no que ela está fazendo para conseguir entregar o mesmo resultado com o menor consumo, o que está bem ligado aí no pilar ambiental do ESG. Não só de fazer isso, mas também de explicar como que isso está sendo feito e de manter transparência, né, na evolução dessas ações. Falando aqui das práticas sociais, a Copasa ela tem um foco principalmente nos programas de inclusão digital, então, novamente, voltando a essa parte das áreas rurais, né, ela traz esse foco, traz esse acesso à informação para a população dessas áreas, para regiões menos favorecidas, e a Sabesp tem investido principalmente na educação ambiental e na expansão do saneamento básico nessas comunidades carentes, ou seja, em fazer essa prática social de estar levando esse acesso, né, de estar levando o conhecimento mesmo e essas ações de prevenção para o público em áreas que às vezes não tem tanto acesso mesmo a esse conhecimento, não tem tanto suporte quanto esse tipo de ação. Partindo para o pilar de governança, a Copasa ela conseguiu ter avanços bem significativos em compliance. Ela teve esses avanços nas certificações, conforme a gente já citou anteriormente, né, das ISOs que a Copasa possui atualmente. E com isso tudo ela reforça exatamente esse compromisso dela com a governança e com essas práticas éticas, com essa transparência, com ter isso tudo num portal próprio que todos têm acesso. Já a Sabesp, ela implementou essa nova política que a gente já havia citado anteriormente, né, focada aí para a segurança, para essa ampliação de dados em 2022. Ela já mantém as certificações que ela já tinha tirado anteriormente, né, então só lembrando, a própria ISO 14001, ela tem diversos itens que têm que ser cumpridos voltados exatamente para essa questão de consumo, de sustentabilidade, então só dela possuir essa certificação há tanto tempo reforça o compromisso da Sabesp com o meio ambiente, com essas práticas sociais e de governança também, né, pela transparência, por ter a própria certificação. E com todas essas ações, a Sabesp tem melhorado bastante a segurança e a transparência nas operações, novamente destacada por meio do portal de transparência e dos relatórios gerados no decorrer dos anos. Falando em números, então a Copasa fez um investimento aí na parte ambiental de 45 milhões em programas de eficiência energética em 2022. É óbvio que para poder estar atingindo nesses números dessa redução de perda mesmo, de desperdício de água, ela teve que despender uma quantidade significativa de dinheiro mesmo. E isso fica evidenciado, né, por meio dos relatórios e mostra novamente o compromisso da empresa com esse tipo de ação. Falando aí da cobertura do esgotamento sanitário, ela teve esse aumento sanitário para 82% dos municípios de Minas Gerais atendidos, com investimento total de 150 milhões,
E na redução ali da perda de água, ela teve aquela redução de 34,5%, com investimento de 60 milhões nas tecnologias de monitoramento e de controle de perdas, ou seja, em toda a cadeia de processos da coleta e do tratamento de água, são melhorias somadas, né? Não é só em apenas um único processo que foi feito, mas na soma de todos esses processos, despendendo aí esse total desses 60 milhões. Falando da Sabesp, para a área ambiental, ela teve essa redução de CO2 de cerca de 2% das emissões, comparando então os relatórios de 2022 com o relatório de 2021. Isso veio a um custo de 70 milhões, com investimento em tecnologias limpas e renováveis, ou seja, na própria geração de recursos, na alocação de recursos, né, nessa redução dessas perdas. Quanto à reciclagem de água, em 2022 a Sabesp conseguiu reciclar 12% do total de água utilizada no processo geral de tratamento de esgoto. Isso veio com um custo de 85 milhões de investimento na própria infraestrutura de distribuição, de reuso e afins para essa reciclagem da água. E no programa de reuso de água, o principal programa que a Sabesp destacou no relatório dela em 2022, houve um investimento de 50 milhões nesse programa de reuso de água, aumentando essa capacidade de reuso em 15% em relação à capacidade declarada pela própria Sabesp no relatório dela de 2021, ou seja, do ano anterior. Partindo, então, para a conclusão, a gente chegou na conclusão de que ambas as empresas têm práticas dos 3 pilares que compõem o ESG bem estabelecidas, práticas sólidas, mas, como a Flávia também já tinha destacado, né, elas têm destaque em áreas diferentes, que é algo bem interessante do ESG. Embora sejam empresas, né, que estão aí no mesmo ramo de atuação, que estejam, né, próximas, por assim dizer, né, estados vizinhos, cada uma consegue se destacar em áreas do ESG diferentes. A Copasa, ela tem o foco principal, né, onde ela realmente se destaca, nessa questão da perda de água e na inclusão social, então ela conseguiu reduzir bastante a perda de água e conseguiu ter uma expansão muito grande dessa inclusão social em áreas menos favorecidas, essa expansão diretamente para a inclusão digital. Já a Sabesp, ela sobressaiu na mitigação da emissão, ou seja, naquela redução, né, da emissão de CO2 e na reciclagem de água, com esse aumento de 12% no volume de água reciclada, ou 15% se a gente pegar, então, o volume que era de 2021 para 2022. E aí, essa troca de informação entre ambas as empresas, né, trazendo o que tem de melhor em cada uma das duas, permitiria um desempenho muito melhor nas práticas ESG, ou seja, difundir mesmo, né, a informação, as práticas, o que funciona, o que não funciona, seria o melhor dos mundos para a gente ter um resultado ainda melhor para ambas as empresas e principalmente para o público consumidor, né, pegando aí o que tem de melhor da Sabesp, o que tem melhor da Copasa. Algum comentário, Flávio, algo a adicionar? Não, é isso mesmo. Acho que a gente falou, passa por tudo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e essa é a nossa apresentação. Passo a palavra aí para o professor. Muito bem. O pessoal está aberto aí às perguntas. Eu acho conveniente a gente fazer, se tiver alguma indagação, fazer agora, aproveitando a própria apresentação, embora depois, ao final também, se alguém quiser reportar, né? Porque ainda vai ter mais 2 grupos apresentando, talvez alguém queira depois fazer um comentário mais amplo ou uma pergunta mais específica, tá? Mas esteja às ordens aí. Se alguém quiser, é só levantar a mão que a gente dá voz para fazer a pergunta, ok? Com relação à apresentação, achei que foi muito interessante, né? Mostrou as 2 entidades bem atuação cada uma em 2 territórios específicos, né? Minas Gerais tem a sua especificidade, São Paulo tem outra especificidade, né? Minas Gerais temos aí, conhecido como o estado de caixa d'água do Brasil, né? Não sei mais se é mais, né? Que, coitados lá dos rio-grandenses, virou tanta água que eu não sei como, né? Mas nós temos a condição de ter muitos rios, né? E é um dos estados com maior número de municípios. Então, a responsabilidade da Copasa em Minas Gerais me parece ser bem uma responsabilidade de maior vulto comparativamente com a Sabesp, embora a Sabesp atende muito mais pessoas, né? Como foi bem apresentado. Uma pergunta que eu deixo aí no ar, não quer dizer que você precisa responder agora, não. Eu espero que no artigo que vocês estão pensando
já nos próprios relatórios de sustentabilidade de ambas as empresas, eles colocaram desafios, metas que eles estão para os próximos anos, ou simplesmente ficaram no reporte das ações realizadas? Ou seja, se nós estamos pensando em sustentabilidade, as ações futuras talvez sejam até mais importantes do que já foi feito, né? O que tem que ser feito ainda é muito mais do que já foi feito, né? Então, essa é a pergunta que eu deixo aí no ar, mas não só para esse grupo, para os outros dois grupos também. Tá bom? São 9h38, como ninguém levantou a mão, então nós vamos para o grupo do Rafael e Samara, podemos? Rafael, Samara? Boa noite, professor. Boa noite, Samara. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês vão compartilhar material? Sim. Sim? Então, fique à vontade, Compartilha? Samara. Pode compartilhar e assumir aí o vídeo e o comando aí da apresentação, tá bom? Sucesso aí na apresentação de vocês dois. Quem está tentando compartilhar é Samara ou Rafael? Eu estou tentando compartilhar aqui, só um momento. Ok. Agora foi. Agora sim. Ok, Samara. Tá você aí, Tô tentando tirar aqui. Sim. já tá apresentado, já está compartilhada a tela. Então, boa noite a todos, primeiramente. Hoje a gente vai apresentar a atividade, né, do seminário com as práticas do ESG nas empresas de saneamento básico. Então, o grupo é composto por mim, pelo Rafael e orientado pelo professor Luciano. Pode passar, Rafael. Então, na nossa pesquisa, a gente apresentou pela empresa Sanepar e também pela Cosampa. A gente escolheu essas duas empresas porque elas têm uma diferença, que a Cosampa ela é considerada tá nos rankings lá embaixo e a Sanepar nos rankings nos primeiros, né, em relação a qual é o melhor. Então, no SSG da contextualização, é por meio do SSG, né, que as empresas elas fazem o papel significativo da sociedade. Então, elas têm uma responsabilidade social e também moral no papel das empresas. No âmbito social, as empresas elas são responsáveis pela governança, né, dos funcionários, pelas expectativas. Então, no pilar social, o que significa a letra S? Ela diz respeito ao impacto de decisões e as atividades de uma organização. Então, ela é focada tanto na relação corporativa
da empresa, com os funcionários, no bem-estar dos funcionários e também na satisfação do cliente, na proteção de dados. Eles têm que fazer um programa, né? Muitas empresas meio que buscam esses programas de responsabilidade para envolver mais o funcionário, para eles respeitar as leis trabalhistas, os direitos humanos, e também eles promovem programas de treinamento, qualificação e desenvolvimento dos funcionários. Pode passar, Rafael. Então, por meio do objetivo dessa pesquisa, a gente buscou promover a integração entre a teoria e a prática, né, em relação aos relatórios disponibilizados de 2021 e 2022, tanto da Senapar como da COSAMPA, com foco no pilar do âmbito social, da prática de ESG. Pode passar, Rafael. Bom, boa noite a todos, né? As problemáticas da pesquisa, falando agora um pouco sobre elas, né? A gente sabe, né, que as boas práticas de ESG diminuem o risco futuro, né, de um negócio e o desenvolvimento sustentável das companhias de água e saneamento, né? E é base para viabilizar a universalização desejada pela lei. Assim, é preciso avaliar se realmente essas práticas, né, ESG das companhias de água e saneamento, estão caminhando para a sustentabilidade dessas empresas. Com base nisso, nós nos baseamos, né, na problemática da pesquisa, qual que é o impacto causado por essas companhias, de acordo com a quantidade de pessoas que cada uma delas está envolvida. Então, como a Samara citou, né, em slides anteriores, a gente sabe que no âmbito social a empresa ela tem a responsabilidade tanto com as pessoas, né, a parte interna dela, os funcionários, quanto a parte externa, né, os stakeholders, no caso da empresa estar listada na bolsa, os próprios clientes também, né? Então, com base em tudo isso, a gente se baseou, né, na problemática da pesquisa, a gente trouxe essa pergunta, né, responder a essa pergunta. E o estudo, ele se propõe a elaborar, né, uma análise comparativa de desempenho SG para as companhias de água e saneamento, à luz, né, das ODS e do novo marco regulatório. No referencial teórico, né, nós entendemos, né, o que é o ESG, então isso que a gente vai trazer para o artigo, quando ele estiver completo. Nós procuramos entender ali o que é o ESG, com foco no pilar do social, né, que é o S da sigla ESG, as suas origens, os aspectos associados, entre outros. Apresentamos ainda os feitos no âmbito social dessas duas companhias, que é a COSAMPA e a Sanepar, que atuam no setor de água e saneamento no Brasil, e, por último, é realizado, né, uma análise sobre os feitos relevantes destacados nos relatórios de sustentabilidade dessas companhias, e a gente aponta semelhanças, né, e divergências, fazendo comparativos do impacto social causado por essas companhias, de acordo com a quantidade de pessoas que cada uma delas tem contato, né, que elas estão envolvidas. E dentre os autores citados, né, na fundamentação teórica, nós trouxemos a Oliveira e Bianca, o Zou et al., que é já é um artigo internacional, e o Scheik, entre outros autores. Bom, na Então, metodologia... pode falar, Rafael. Pode falar. Então, na metodologia, a gente buscou o método documental, né, que é a análise de relatórios disponibilizados na internet, tanto de 2021, 2022, 2023. A Senapar, como ela é uma empresa grande, acaba que ela tem os relatórios completos. A gente conseguiu tirar da própria página os relatórios dela referente à sustentabilidade. Mas já a COSAMPA, ela, como é uma empresa considerada assim, não tão grande, a gente buscou os relatórios nos sites e também foi relatórios dos programas, né, que eles estão buscando fazer. Teve um relatório de 2019 a 2023 que era referente ao que eles querem fazer, o que eles querem melhorar. Porque a COSAMPA, ela foi considerada, há uns anos atrás, como
atendendo os municípios com menor porcentagem, né, em relação à sustentabilidade, a saneamento básico. Então, a gente buscou, né, os relatórios de sustentabilidade, além das informações julgadas no site deles, como notícias, e também um ranking trazido pelo Teta Brasil, onde informa os dados referente os 20 melhores municípios e os 20 piores municípios com saneamento básico. Então, foi daí que a gente buscou analisar tanto essas duas empresas e fazer a diferenciação delas duas. Mas a gente fez essa diferenciação com respeito, respeitando o âmbito delas, porque cada um atende uma área. A Cosampa, ela atende uma área de menor, os municípios são mais considerados humildes. E já a Senapar, ela é considerada maior. Então, a gente também buscou análise do reconhecimento da equipe, né? Como notícias que eles receberam como Prêmio Tribuna, referente ao SSG, e o estudo de caso, que a gente agora vai passar para introdução dentro das duas empresas, tanto da Senapar como da Cosampa. Bom, então a Sanepar, né, que é a Companhia de Saneamento do Paraná, é uma empresa de economia mista, né, controlada pelo governo do estado do Paraná, e ela é responsável, né, por prestar serviços aí de saneamento básico em 346 municípios, né, e dentro desses, e a maior parte, né, 297 deles, 345 deles, né, estão no estado do Paraná, e outros, né, no estado de Santa Catarina. Então, as atividades dessa empresa, né, incluem captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, além da operação de aterros sanitários em 3 municípios. A missão da empresa, né, a gente trouxe um pouco sobre isso também, porque a gente sabe que a missão também vai conversar né, até com as informações dos relatórios, dos feitos que a empresa apresenta, né? Então, a missão, os valores, tudo isso já são indicativos, né, do que a empresa está buscando. Então, a missão da empresa, né, é fornecer os serviços sustentáveis de saneamento ambiental, buscando a excelência e a satisfação dos clientes, e mais à frente também a gente vai ver né, que eles realmente levam essa questão a sério. Eles têm muitos programas também voltados para o âmbito social. E a Sanepar, né, ela foi incluída pela primeira vez na carteira de sustentabilidade empresarial em 2022, né? Então, a partir desse ano, ela já começou a trazer os relatórios, né, de sustentabilidade, no qual nós realizamos a análise deles. Uma coisa que eu gostaria de incluir também, que a Sanepar, ela foi divulgada nas notícias, que ela está no top 1 das melhores empresas de saneamento básico. Ela até ultrapassou a Copasa e a Sabesp nesse aspecto. Então, dando entrada na Cosampa, ela atende atualmente 52 municípios, é uma grande diferença em relação à Sanepar, no estado do Pará, abrangendo aproximadamente 62% da população. E os serviços englobam a água, o tratamento de esgoto, né? Mas a região que ela opera é um pouco do perímetro urbano, atingindo apenas 80% da população. Na missão da Cosampa, eles têm também tem uma missão clara de tentar fornecer um serviço de qualidade clara e também tentar, né, ser uma referência nacional em saneamento básico. Eles destacam pela excelência na gestão de recursos hídricos e ambientais. Eles também tentam comprometer com a liderança e também nas operações dentro da empresa no âmbito com a responsabilidade social e ambiental. Trazendo um pouco agora, né, sobre o estudo de caso, em 2022, a Sanepar ela se destacou, né, no ranking de saneamento, mantendo 6 cidades entre as 20 primeiras em saneamento básico,
com Curitiba sendo a segunda capital mais saneada do país. Além disso, a empresa também promoveu a conscientização socioambiental e sociocomunitária para incentivar o consumo consciente de água e a preservação dos recursos hídricos. Então, foram formalizadas 51 parcerias, né, com investimentos de 15 milhões, beneficiando cerca de 20 mil paranaenses. E desde junho de 2021, a Sanepar implementou a política de gestão de pessoas, aliando elementos culturais aos perfis dos funcionários, proporcionando flexibilidade no trabalho para cerca de 10% do quadro funcional, visando o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, qualidade de vida e mobilidade urbana. No aspecto da COSAMPA, eu e o Rafael estava estudando, e a gente estava tentando entender a problemática da pesquisa, qual seria a nossa pergunta, e o porquê que a gente escolheu tanto a Sanepar como a COSAMPA. É como se a gente não pode falar que ela é a melhor e a pior empresa, né, considerada no ranking divulgado pela Teta Brasil. Mas a COSAMPA, apesar dela estar entre os 20 piores abrangendo os municípios, ela pratica a USSG muito bem, o aspecto delas. Então, conforme a gente for pesquisando os relatórios que eles têm demonstrado um compromisso significativo nas práticas sociais dentro da companhia. Então, no ano de 2022, eles implementaram várias ações para os colaboradores, como cursos, pós-graduação. Então, isso abrangeu 361 funcionários. E também eles tentam buscar mais qualificação profissional para eles, também das mulheres, né, incluir essa diversidade de gênero. E então eles, com uma parceria pela Caixa, eles fizeram através de cursos mensais, certificando 201 mulheres em diversas áreas. Eles também têm o programa de liderança, então ainda mais hoje em dia não está tanto assim, mas eles também têm essa prática de tentar incluir as mulheres mais em programas em cargos maiores. Então, ao longo desses anos, vem demonstrando com sites, pelas notícias, pelos relatórios, que a COSAMPA, apesar dela atender uma área menor, dela ser considerada uma empresa menor, eles têm, sim, esse aspecto de praticar bastante o SSG, principalmente o social dentro das empresas. Então, tanto que eles, no ano passado, eles ganharam um troféu que chama o Prêmio Tribuna, e foi reconhecido, né, pelo SSG, que eles têm compromisso e práticas em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança. Então, isso evidencia que eles têm um grande impacto na sociedade, no setor que eles atuam. Então, aqui a gente tem as referências. Gente, a gente tem essas referências do trabalho. Eu saí sem querer aqui, gente. Mas muito obrigada pela atenção. Muito bem, né? Mais um trabalho bem posicionado. E vocês comparar duas empresas de regiões bem distintas, uma do sul, outra do norte, né? Pará já é norte, né? Até Maranhão é nordeste, Pará eu acho que é norte, né? Mas são ações que as empresas têm que cuidar, né? Têm que zelar pela saúde, principalmente das pessoas. E quando ela usa, como o próprio primeiro grupo apresentou, não são só os clientes que importam, né? As pessoas, sobretudo as pessoas que trabalham nessas empresas. E são empresas do setor serviço. E o setor serviço, além de qualificar, de ser necessário qualificar cada vez mais as pessoas, ter as questões, né, de gênero, as questões de acessibilidade, nós temos que pensar que tem pessoas que têm dificuldade na locomoção, né? Então, todas essas ações convergem
o valor da empresa, um valor social da empresa muito grande. Então, o grupo do Rafael dessa Mata está se dedicando mais ao aspecto social. Isso é um ponto importante, né, dessa plataforma do ESG. Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta especial? Aproveitando aí que foram acabaram de apresentar. É só levantar a mão. Não? Ok. Então, vamos lá para o terceiro grupo. Aí a Flávia dando os parabéns, né, para o pessoal. Realmente é digno de parabéns, né, gente? O estudo em universidade significa tempo, dedicação, né? O projeto de vocês está programado para isso mesmo. Vocês têm tempo suficiente para fazê-lo. Mas, independentemente disto, a dedicação, né, o esforço vai além do tempo, né? Então, estou de parabéns. O Renan está presente também conosco, não está, Renan? Isto. Então, sim, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Você quer fazer a apresentação, compartilhar? Fique à vontade, Renan. Estão me vendo? Ainda não? Agora Ainda sim. não? Agora sim. Muito Ok. bom. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Quando aparecer aí, vocês me dão um toque, por favor. Agora sim. Agora apareceu. Apareceu? Sim. Fique à vontade, Renan. Tudo bem. Só minimizar aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renan. Eu venho em nome do grupo sobre o pilar de prática e governança, as práticas de ESG pelo pilar da governança. Eu vou falar um pouco sobre os reflexos de uma governança qualificada das empresas de saneamento básico. E assim como o grupo do pilar ambiental, né, eu fiz um caso comparativo sobre a Sabesp e a Copasa. Ué, gente, por que não está passando aqui? Agora foi. Tudo bem. Eu acho que, antes de mais nada, professor, acho que vale a pena ressaltar o tamanho, né? Igual o Leonardo, né? Leonardo, desculpa se. Acho que é isso, né, Leonardo? E Leonardo, sim, Leonardo. Isso. Igual o Leonardo havia dito e citou aí o tamanho e a importância da Sabesp e a discrepância, assim, em relação ao tamanho das empresas. A Sabesp é uma empresa de capital aberto, assim, a quantidade de funcionários é extremamente discrepante em referência à Copasa, mas são duas empresas de saneamento básico, assim, extremamente importantes. Querendo ou não, a gente está falando de saneamento básico e é uma função extremamente importante, ainda mais quando se trata de sustentabilidade. Então, introduzindo o assunto sobre as práticas de governança, a gente vai falar um pouco sobre a governança corporativa, que a gente colocou como a peça-chave para o sucesso e a sustentabilidade. Então, quando a gente se fala de sustentabilidade em relação à governança, eu acho que a gente pode destacar dois lados da moeda. Tanto a sustentabilidade em empresas, em âmbito até mesmo, se o professor Luciano me permite, até mesmo sair um pouco do tema das empresas de saneamento básico, mas a sustentabilidade em geral, eu não sei se vocês sabem, como eu sou de BH, acredito que tem muita gente aqui que não seja, mas aqui em BH a gente tem dois prédios. Sabia disso, professor Luciano, que a gente tem dois prédios com uma estrutura arquiteta toda projetada para um bom funcionamento e sustentabilidade, que seria o prédio da Localiza e o do Banco Inter. Eles foram desenvolvidos com todo pensamento sustentável e receberam alguns certificados também sobre sustentabilidade e sobre edificação sustentável.
Isso aí é bem bacana, porque hoje em dia essas grandes empresas têm destacado bastante essa importância da sustentabilidade. Então, só queria fazer essa pontuação. Mas voltando para as empresas de saneamento básico, a gente vê esses dois lados da moeda, que tanto é importante pelo fato delas prestarem um serviço de saneamento básico. Enfim, a sustentabilidade também está vinculada ao consumo consciente, né? Então, essa conscientização, tanto da parte corporativa, tanto dos nossos clientes, né, da prestação de serviço, é importante. Então, se tratando de ambiente interno de uma empresa de saneamento básico, a gente, igual o Leonardo havia dito, a gente destaca a importância das políticas de compliance, que isso aí conscientiza bastante tanto o pessoal das empresas quanto os consumidores finais, né? E as certificações. A 9001 veio aí para fiscalizar e aumentar essa qualidade na entrega dos produtos, né? E do serviço, e visando também essa questão sustentável. Então, né, nessa introdução, no meu trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o contexto, né, do saneamento básico em geral e a importância disso em relação à saúde pública, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, e em relação ao abastecimento de água em locais mais sazonais, né, enfim, e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos. E eu vou destacar aqui um pouco sobre a relevância do estudo do contexto brasileiro e de Minas Gerais, tratando um pouco mais sobre a Copasa nesse aspecto, né? Então, a gente destacou aí a necessidade de melhorias na infraestrutura e na prestação de serviço, tanto no âmbito de conscientização, igual havia dito, tanto no âmbito de servir a todos, pelo fato de regiões mais sazonais. Então, é uma questão da sustentabilidade aí também, que a gente tem que vincular isso aí em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Isso é um desafio e sempre, eu acho que sempre será dessas empresas de saneamento básico. Esse desafio sempre vai estar iminente aí para se alcançar, né, essas regiões quais não têm um saneamento básico adequado até então. E o problema de pesquisa e o objetivo geral, a gente destacou a importância das boas práticas de governança e sustentabilidade e a correlação com as dificuldades para melhorar os resultados da empresa de saneamento básico. No nosso estudo, a gente vai pegar alguns dados e compará-los, dados sobre a Sabesp e sobre a Copasa, trimestralmente, semestralmente, e comparar as práticas de governança em relação à sustentabilidade, o que é feito dentro da empresa em relação a esse tema de sustentabilidade, e o que não é, e o que poderia ser feito, e compará-los e ver, de acordo com os demonstrativos de resultados, se isso impacta ou não. E na parte de conclusão, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o resultado desse estudo comparativo. E aí eu vou destacar um pouquinho mais sobre a análise do impacto das práticas, né, de governança, na superação de desafios e no aprimoramento do desempenho organizacional. A gente destacou também a importância desse desempenho organizacional e dessa conscientização, tanto, igual havia dito, tanto em âmbito interno das empresas de saneamento básico, quanto em âmbito externo, que seria o consumidor final, de conscientizar e, enfim, de trazer essa ideia sobre sustentabilidade, ainda mais tratando de Brasil, que a gente sabe que essa questão de informação não chega de forma igualitária para todo mundo. Então, eu trouxe um pouco sobre a justificativa do porquê desse tema e a gente falar um pouco mais sobre os desafios operacionais e regulatórios que se referem à sustentabilidade e que afetam a eficiência e eficácia das empresas de saneamento básico.
Então, a gente destaca aí o impacto direto na saúde pública e qualidade de vida das comunidades, desculpa. Então, essa qualidade e saúde pública, qualidade de vida e saúde pública também é algo que a gente levanta no nosso trabalho, e como a gente pode trazer essa questão sobre a sustentabilidade para uma pessoa que tem assim, um nível educacional um pouco inferior, e quando se trata de alguns impactos muito mais, não diria muito mais importantes, mas que o pessoal, como posso dizer, luta mais sobre, que seria a saúde pública e qualidade de vida. Então, em grandes comunidades, a gente vê também, a gente traz dados sobre essa questão de saúde pública e qualidade de vida, e tenta relacionar com a questão de boas práticas de governança e a sustentabilidade, para falar um pouco mais sobre a sustentabilidade em comunidades, enfim, que hoje a gente sabe que é um assunto muito pouco falado, e destacar essas importâncias também, esses impactos e esses desafios das empresas de saneamento básico em relação à saúde pública e qualidade de vida, antes mesmo da sustentabilidade. Então, a relevância para a área de especialidade do nosso trabalho é fornecer insights para gestores e reguladores. A gente levantou uma questão de, tá, tudo bem, a gente precisa de fazer que essas informações sobre sustentabilidade cheguem a todos, e a gente precisa de fazer isso acontecer de uma forma interna de uma empresa, até mesmo o consumidor final, e até mesmo para aquele que é um pouco mais desfavorecido dessa informação sobre a sustentabilidade. Então, a gente pesquisou bastante como isso poderia ser feito, e a gente viu que esses gestores e esses reguladores de grandes empresas podem começar com insights e metas e desafios, e levantando questões dentro mesmo das empresas de saneamento básico, de como a gente pode fazer isso. Então, esse é um desafio também para as grandes empresas de saneamento básico. E, na conclusão, também eu vou voltar um pouco nesse assunto. Oportunidade e viabilidade do projeto. Então, a gente fala sobre a crescente conscientização sobre a importância do saneamento básico e tenta correlacionar isso com a sustentabilidade. A disponibilidade de dados e interesses das empresas e instituições, que hoje em dia vem crescendo bastante, e a metodologia eficaz para abordar a complexidade do tema, que deve ser utilizada uma metodologia bem eficaz, porque é um desafio bem complexo, e que demanda muito tempo, até mesmo das empresas, e, enfim, é bem complexo, deve ser bem elaborado isso aí. Então, os objetivos em relação ao nosso estudo de caso, ao nosso caso comparativo, analisar os impactos das boas práticas de governança voltado para a sustentabilidade nos resultados das empresas de saneamento básico. E a gente foi um pouco além sobre essa questão somente de resultados, porque quando a gente fala assim sobre resultados, a gente talvez pode soar como uma questão só de resultados financeiros, enfim. E não só financeiros, mas social, isso é muito importante para que todos tenham a conscientização sobre a sustentabilidade e a importância dela em todos os aspectos, desde uma empresa grande como Sabesp, Copasa, até mesmo alguns cidadãos que não chegam, né, que não têm acesso a essa informação da forma que deveria ter. Então, os objetivos específicos, a gente fez uma revisão da literatura de acordo com todos os documentos que a gente pesquisou, e artigos que a gente teve, demonstrativos de resultados, e artigos sobre as práticas
desenvolvidas dentro dessas empresas de saneamento básico, correlacionadas com as boas práticas de governança em relação à sustentabilidade. O que é feito, o que está em processo em ser feito e quais são os desafios. A gente tenta trazer isso também no nosso trabalho, para levantar esses desafios assim, que estão em processo, né, hoje em dia, nessas grandes empresas, na Sabesp e na Copasa. Então, a gente faz essa investigação das dificuldades operacionais enfrentadas pelas empresas. A gente faz uma análise comparativa do impacto da governança na superação dessas dificuldades, que seria o processo e, assim, até mesmo chegar numa resposta para esses desafios de como ser mais sustentável dentro e fora da empresa, como levar essa ideia para o público em geral, e para os colaboradores, né? Então, a gente faz uma avaliação dos resultados financeiros e operacionais das empresas, e a gente traz um pouco também sobre o pessoal, igual eu havia dito, e a gente fala um pouco sobre a proposição de recomendações para os gestores e reguladores do setor, porque esses cargos de líderes são muito importantes para disseminar essa ideia de sustentabilidade e esses desafios. Aqui eu trouxe um pouco sobre o nosso referencial teórico, que foram alguns artigos que eu achei interessante trazer. Eu não ia citar todos eles, assim, eu vou passar bem breve, porque é muita coisa, mas são alguns artigos que a gente utilizou no nosso trabalho, em que fala um pouco sobre as práticas de governança corporativa e algumas teorias, e dentre elas essa teoria de agência, de Jessen e Macklin. Também tem a governança corporativa no setor de saneamento básico, que isso aí é um artigo da Copasa, que muitas das fontes dos dados que a gente trabalhou veio desse artigo aí. É bem legal, eles fazem esse artigo, se eu não me engano, é de 2018 ou 2016, agora eu não me recordo. Mas ele traz muito sobre essa questão da sustentabilidade também, apesar do título da só governança corporativa, mas essa governança corporativa ele faz uma relação, né, bem legal sobre a sustentabilidade dentro e fora da Copasa. Então, esse artigo foi bem enriquecedor para o nosso trabalho. E alguns estudos anteriores, contribuições do grupo de pesquisa. Alguns estudos anteriores, a gente quis dizer a questão de demonstrativos de resultados anteriores, que a gente pode fazer esse comparativo em relação a números, mas questão financeira, essa aí das empresas de saneamento básico, como uma boa prática de governança voltada para a sustentabilidade pode impactar nesses demonstrativos de resultado. E esse 2.4 também é um artigo sobre antropofagia organizacional ou adoção cerimonial. Esse também, se eu não me engano, é da Copasa. Eu deveria ter confirmado os títulos, porque são muitos artigos, eu estou um pouco perdido aqui agora. Mas, se eu não me engano, esse também é da Copasa. E é bem legal, fala um pouco mais sobre a cultura organizacional estatal mineira, que é a Copasa. Aqui são alguns outros artigos que a gente trabalhou: governança corporativa e seus impactos na estrutura organizacional, caso Sabesp. Governança corporativa, os reflexos positivos da adesão de boas práticas de governança corporativa pela sociedade anônimas. A gente trouxe essa questão dos reflexos positivos em sociedades anônimas porque a gente queria trazer um pouco mais sobre o que seria essas práticas, boas práticas de governança corporativa. Então, aqui é mais... não tem muita relação com a sustentabilidade, mas fala um pouco sobre o que seria essas boas práticas de governança corporativa. Então, foi importante para a gente entender um pouco mais sobre essas práticas. E Voluntary Disclosure in Corporate Governance seria uma investigação, né, sobre a relação entre divulgação voluntária e governança na criação de valor. Esse artigo é bem legal porque traz um pouco mais sobre a visão do colaborador
de uma empresa em relação a práticas de boas governanças e a importância dessa visão do colaborador para um cargo superior ao dele, para a empresa em geral. Também essa questão não tem muito a ver, esse artigo não tem muito a ver com as empresas de saneamento básico, mas foi importante, foi enriquecedor também, para a gente entender o lado do colaborador em relação a essas boas práticas de governança. E a análise de interseção entre governança e desempenho contábil financeiro. Isso foi um estudo sobre o impacto das práticas de governança no desempenho financeiro das empresas brasileiras. Então, esse foi um apanhado geral sobre as boas práticas de governança correlacionada ao desempenho contábil financeiro. E isso aí também foi legal que a gente conseguiu correlacionar com alguns dados e o estudo comparativo, né, no demonstrativo de resultados de ambas as empresas. Então, aqui nesse slide, a gente fala um pouco sobre os resultados do estudo de caso comparativo. E a gente fala que nessa sessão a gente apresentou e o objetivo é compreender com a aplicação de práticas de governança corporativa como isso influencia, né, o desempenho das empresas, nesse caso de saneamento básico, e análise de dados e informações coletadas de acordo com os documentos, né, os artigos que foi estudado e foi mencionado anteriormente. Então, a gente fala um pouco também, eu quis colocar aqui um pouco sobre a descrição dos dados, informações coletadas, e a gente fez essa coleta de dados financeiros e operacionais das empresas Sabesp e Copasa. A gente tentou fazer um contato, mas a gente não conseguiu ainda, mas acho que até o prazo final da entrega do nosso projeto a gente vai conseguir. A gente tentou fazer um contato para fazer alguma entrevista com alguns gestores da Sabesp e Copasa. Não sei se isso vai ser possível ou não, mas estou torcendo para que seja. E para entender um pouco mais sobre os efeitos, sobre as práticas de boa governança corporativa correlacionadas com a sustentabilidade. Então, a gente apresenta esses dados, né, igual eu havia dito, os dados foram organizados e apresentados de forma clara e precisa, permitindo uma análise comparativa entre as duas empresas. E a utilização com parcimônia, né, de gráficos e informações estatísticos para facilitar a compreensão dos resultados. A gente traz alguns desses dados durante o nosso projeto. Então, os resultados obtidos, a gente pode, eu coloquei em tópicos aqui algumas análises que a gente teve ao longo desse estudo, bem introdutório aqui, e a gente conseguiu ver essas diferenças significativas na implementação entre as empresas e também pelo fato do porte das empresas. A Sabesp, igual havia dito, é uma empresa com um porte muito maior do que a Copasa, e isso, claro que demonstra alguns resultados maiores, enfim, e até mesmo uma certa importância em um nível maior em relação à sustentabilidade dentro e fora da empresa. Então, a gente fala aqui, né, sobre o compromisso sólido com transparência, com o contábil, né, e o financeiro, a eficiência da gestão, e quando se trata da Sabesp, né? E em relação ao Copasa, a gente enfrentou alguns desafios relacionados à resistência, à mudança e à complexidade organizacional. Acho que eu coloco ênfase aí pelo fato do tamanho também da empresa, não sei se isso interfere ou não, mas isso é uma opinião pessoal minha, eu acredito que essa dificuldade e essa resistência à mudança é pelo fato, talvez, do tamanho da empresa, enfim, não sei, mas é uma opinião pessoal. Então, a gente fala um pouco sobre o plano da implementação e sugestões. Então, com base nos resultados da análise, foram elaboradas sugestões para aprimorar a governança corporativa na Copasa.
A gente trouxe alguns desafios, algumas sugestões de como poderia ser implementado isso e, de alguma forma para melhorar e fazer com que essa informação sobre sustentabilidade chegue tanto em âmbito interno, em empresas de saneamento básico, tanto como o consumidor final, que é um grande desafio aí de qualquer empresa de saneamento básico, né? E algumas medidas, né, que incluem promover uma cultura organizacional mais alinhada com o princípio de governança. Então, essa cultura organizacional, ela deve ser desenvolvida de dentro para fora da empresa, né? E aí a gente destaca a importância da participação dos líderes e para a disseminação dessa ideia da sustentabilidade e a importância dela, até mesmo foi uma das nossas sugestões, que foi de fazer algumas apresentações e demonstrações de resultados, até mesmo para os colaboradores, visando mostrar essa importância para a empresa e para uma forma social também, um âmbito social, e o caminho a ser trilhado, né? Todo mundo, hoje, a cada dia, empresas maiores estão olhando mais para esse lado sustentável e vendo a importância sobre isso, e vendo a importância em relação a longo prazo também, e tentando ao máximo, né, trazer essa ideia de sustentabilidade para as grandes empresas. E isso se deve muito aos grandes cargos, né, das empresas que têm um peso maior aí para disseminar essa informação. E as considerações finais, a gente destacou a importância da governança corporativa para o desempenho e sustentabilidade das empresas de saneamento básico, que isso é um fato, né? Nesse caso comparativo, a gente vê, de acordo com os demonstrativos de resultados, que é importante tanto financeiramente e, óbvio, socialmente, falando sobre sustentabilidade. Então, é bem importante a gente destacar esses dois lados, porque quando a gente fala sobre resultados, não é só financeiro, acho que, pelo menos para mim, a primeira impressão quando eu tive, quando eu li algumas coisas sobre melhoria de resultados, enfim, comparação de dados e demonstrativos de resultados, eu logo pensei em âmbito financeiro, mas não é só isso, a gente está vendo que tem toda, né, a questão ambiental, social e também, né, financeira. E é isso, as sugestões e conclusões foram embasadas nos dados e informações coletadas nesse estudo de campo, que como no referencial teórico apresentado anteriormente. Então, a conclusão que a gente chega é que a governança corporativa é essencial em relação à sustentabilidade. Essas boas práticas de governança são indispensáveis quando se fala de sustentabilidade. Se não partir de boas práticas de governança, é muito difícil disseminar essa ideia de sustentabilidade. E a gente deixou essas sugestões até mesmo para chegar a grandes líderes de cargos de liderança, né, nessas empresas e enfrentar esses desafios aí da sustentabilidade de forma que englobe não somente todos os colaboradores, mas dissemine essa informação sobre sustentabilidade, a importância disso em números, em questão social e ambiental, para todos que têm acesso a esse serviço e aos que não têm, que chegue essa informação, que chegue essa prestação de serviço e que deixe bem clara a importância sobre a sustentabilidade e do uso consciente também, né, de todo esse serviço prestado. Então, a implementação eficaz da governança corporativa pode melhorar significativamente o desempenho financeiro e operacional das empresas. Então, isso fica claro, né, para a gente durante o nosso estudo, a importância sobre. E, embora esse estudo apresente algumas limitações, com disponibilidade limitada de dados,
destaca a importância da governança corporativa para o setor de saneamento básico, fornecendo uma base sólida para futuras pesquisas e orientando políticas para garantir um futuro próspero para o setor. Então, de acordo com esses poucos dados, assim, a gente teve pouco contato com esses dados, né, esses demonstrativos de resultados, referente, correlacionado, né, à sustentabilidade. Demonstrativo de resultados a gente teve acesso fácil, mas correlacionado com boas práticas de governança voltadas para a sustentabilidade é difícil de achar, mas a gente vê que tá numa crescente, sim, em relação a esse desafio de sustentabilidade, não somente em empresas de saneamento básico, mas, igual havia dito no começo, e pontuei, e em todas as grandes empresas, né? Até mesmo em âmbito cooperativo, enfim, até mesmo na estrutura administrativa e cooperativa. Então, isso tudo, né, visa a gente garantir esse futuro próspero para o setor de sustentabilidade e social, ambiental, que engloba isso tudo. Então, a gente conclui que é indispensável a política de boa governança para esse pilar, né, da sustentabilidade, e essas práticas de ESG, de boa governança corporativa, é dispensável para a gente disseminar essa ideia, combater esses desafios sobre o consumo consciente dessa prestação de serviço, sobre as importâncias sociais, ambientais e até mesmo financeiras para um futuro próspero, né? Então, é isso. Eu sei que eu falei demais, professor, desculpa, mas essa parte de boas práticas de governança é muita coisa envolvida aí, mas acredito que é isso. Muito bom. O tempo realmente conspira contra, né? Quando você quer desenvolver um bom assunto, você quer falar muito e isso é uma restrição no artigo, né? Porque o artigo você tem que fazê-lo com condensação. Não pode ser muito prolixo em um determinado assunto e tem que chegar bem ao âmago da questão, né? O que me chamou a atenção aí, Renan, é essa resistência à mudança e complexidade organizacional que você menciona da Copasa. Você percebeu isso nos relatórios dela ou como você comentou, uma opinião pessoal? Não, professor, tem um dos artigos, depois eu posso até tentar indicar essa ideia da questão da resistência a mudanças, Uhum, porque aparece em um dos artigos que a gente mencionou no nosso trabalho, uhum, mas não ficou até meio esquisito mesmo ter colocado isso dessa forma, porque acho que ficou com uma impressão que, assim, talvez não seja tão a favor dessa mudança, né? Acho que talvez possa ter soado assim. Mas é mais pelo fato do caso de ser comparativo com a Sabesp. Então, a Sabesp já tem uma mentalidade sobre sustentabilidade, questão da certificação, do ambiente, do compliance, da ideia de sustentabilidade dentro da empresa, muito mais desenvolvida do que a Copasa. Por isso que eu falei que deve muito, opinião pessoal minha, deve muito ao tamanho da empresa, porque as grandes empresas eu acho que leva mais isso é mais relevante, sabe, esse assunto sobre sustentabilidade e os impactos, os bons impactos, né, com as boas práticas em relação à sustentabilidade. Mas tem processo sobre sustentabilidade envolvendo a Copasa, sim, mas não igual e tamanha dimensão igual a Sabesp. Então, no artigo você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter base para afirmar X ou Y.
se o referencial teórico tem um estudo que fala sobre isso, então no referencial teórico você menciona e procura verificar se na Copasa realmente, em comparação com a Sabesp, se houve essa resistência à mudança. E observa isso, mas não pode, no artigo, ter uma opinião pessoal. A opinião, você pode ter uma ideia. Uhum. A ideia pode não se consubstanciar em função dos fatos da pesquisa, tanto de pesquisa teórica, o referencial teórico, quanto na pesquisa de campo. Se você perceber que não dá para concluir, para afirmar, é melhor não afirmar. Não é mesmo? Tá. Não, tudo bem. É o cuidado que tem que ter. Né? Tudo bem. Viu? Essa, em relação à opinião pessoal, foi mais para na questão da apresentação, mas ao longo do estudo eu posso indicar isso sim. Isto. Tudo É bem? por isso mesmo que está sendo feita uma apresentação antes do término, né? Se Uhum. tiver alguma contribuição, etc., ser apresentado. Legal. Beleza? Bacana. Deixa até. Obrigado aí, foi excelente apresentação também. O tempo conspira, né? O tempo da gente voa, né? Então, É isso aí. mas exatamente se cumpriu com tudo aquilo que precisa de um artigo, né? Ter objetivo, ter introdução, ter a base metodológica, a referencial teórica e fundamental, o estudo de campo e a conclusão. E, logicamente, referencial as referências ao final, que é uma conclusão, né? Uhum. E lembrando também do número de páginas, né? Artigo não tem uma restrição, a não ser quando você faz um artigo exatamente para uma revista, e a revista fala assim, o máximo de páginas é tanto, né? Então, por exemplo, na Fundação do Cabral, que eu atuo, a revista da Fundação só aceita artigos com, no máximo, 6 páginas. Então, tem que ser bem focado, bem amplo, bem objetivo, né? Na amplitude do assunto, mas não pode ultrapassar. Mas, no nosso caso aqui, não temos essa restrição, mas lembrando que o desenvolvimento tem que ser aí por volta de 12, mais 15 páginas, já considerando desde a introdução até as referências. Ok? Tudo bem. Abra as perguntas aí para os demais colegas, quem quiser comentar, aproveitando aí o Leonardo e a Flávia, né, que também fizeram sobre a Sabesp e a Copasa, se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma observação, alguma contribuição. A Grace, que está aí, né, prestigiando o quarto período, prestigiando o quinto eixo, né, apresentação, quiser fazer também alguma observação, está às ordens, tá? Está franqueado aí as perguntas. Lembrando que eu deixo para vocês três aí do grupo, tanto social, governança ambiental, a seguinte pergunta. Nos relatórios de sustentabilidade das empresas que vocês utilizaram, constaram metas, desafios para 2000, porque os relatórios são de 2022. Constaram desafios para os anos seguintes, metas plurianuais, por exemplo, sustentabilidade. Procure identificar isso nos relatórios, tá bom? Porque uma coisa do artigo é escrever sobre já o acontecido. Mas qual que é a construção de um bom artigo? Indicar o final, né? Só mais um minutinho, tá bom? Só mais o final. Pessoal, eu preciso encerrar, né? Mas eu deixo essa observação para vocês. Nós precisamos encerrar por conta do horário. Eu estou aqui na universidade, né? Então, eles têm um horário para trancar as salas de apoio, porque tem computadores, não pode deixar aberto, tá bom? Mas agradeço aí, deixa as perguntas, essa pergunta, né, dos relatórios que pode influenciar para o futuro, como um viés interessante, até uma conclusão, né? Os relatórios das empresas mostraram o realizado, mas não identificou ainda o que pode ser feito nos próximos anos, tá? Muito agradecido aí, mais uma vez, pela presença, pelas apresentações.
Fiquei muito satisfeito, muito recompensado aí pelo trabalho de vocês e continuamos a postos, né? Na próxima quinta a gente pode trabalhar na próxima quinta, não, na próxima quarta nós podemos trabalhar um pouco mais sobre as sugestões, ok? Ótimo. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite.